Bom, pessoal, agora a gente vai começar a parte de função exponencial, tá? Aqui é o gráfico, tá? Da função exponencial, a elevado a x, no caso de a ser maior que 1. Existem esses dois casos, o caso em que a base, né, da potência é maior que 1 e o caso em que o a está entre 0 e 1. No caso aqui, quando a é maior que 1, a função, né, é crescente, o gráfico ele vai assim, ó, subindo, e nesse caso aqui em questão a função é decrescente, tá? Função decrescente, ou seja, você nota, né, novamente aquele mesmo conceito, à medida que você anda, ó, o gráfico vai decaindo. E aqui, ó, à medida que você vai andando para cá, para a direita, o gráfico vai subindo. Aqui, tanto para esse caso quanto para esse, o gráfico ele tende a se aproximar do eixo x, tá? É o que a gente chama, o eixo x aqui no caso, ele é uma assíntota do gráfico da função, tanto para esse caso quanto para esse, certo? Ou seja, à medida que você vai andando aqui, ó, para a esquerda, lá para menos infinito, né? Cada vez mais o gráfico se aproxima do eixo x, mas nunca encosta, certo? Ele nunca tangencia o eixo x, ele nunca cruza, certo? Passa o eixo x. Aqui é a mesma coisa, tá? É o que a gente chama, o eixo x é o que a gente chama de uma assíntota para esse gráfico. Posteriormente a gente vai falar mais algumas coisas sobre assíntota, mas por hora, assíntota, certo? É uma reta que, à medida que você faz o x, né, crescer indefinidamente, o gráfico se aproxima daquela reta, tá? Então isso aqui é um caso desse tipo. Função logarítmica é a mesma coisa, certo? A função exponencial e a função logarítmica, tá? Elas são funções inversas. Por enquanto, assim, a gente não vai tocar muito nesse assunto do que é uma função inversa, mas em outra aula a gente vai ver o que é a função inversa, tá? Quando aqui uma função é inversa da outra. Mas por hora, né, basta a gente saber aqui que a função exponencial e a função logarítmica elas são inversas, tá? Em que sentido? No sentido de que se você calcula, por exemplo, o logaritmo, né, na base a da função a elevado a x, o que você vai obter é o próprio x, tá? Ou simplesmente, se você quiser, simplesmente ficar com as ideias separadas aí, certo? Sem esse conceito, vai ficar tranquilo ainda, porque depois a gente vai se aprofundar nessa questão aqui das funções serem inversas, tá? Bom, aqui ó, o gráfico da função logarítmica, ele é uma coisa assim, ó, quando a maior que 1, novamente a mesma coisa, o a maior que 1 e o a entre 0 e 1, tá, ó, função f crescente, função vai subindo, função f decrescente, a função aqui, ó, vai decrescendo, né, vai diminuindo, certo? Aqui. Isso aqui, ó, é a nossa definição do que significa ser logarítmico, o logaritmo de uma função, certo? O logaritmo de um número, tá? Você olha aqui, ó, você vê que tem aparece exatamente a função exponencial. E é exatamente por isso que as duas funções elas são inversas, tá? Tá, não se preocupa agora com essa questão de ser inversa, tá? A gente vai ver posteriormente aí algumas coisas mais um pouco mais aprofundadas de funções inversas. Ou seja, o logaritmo de x na base a, ele dá um valor y, se e somente se acontece o que? O logaritmo de x na base a é y, se acontece isso daqui. Aí você olha, o a elevado a y dá o x, forma um ciclo aqui, ó. A elevado a y dá o x. Então, quando isso acontece é porque o logaritmo de a, o logaritmo de x na base a dá o y. Que é o contrário, né? Ó, você tem a base aqui é a, o expoente é y, né? E aqui é o x, tá? E aqui é uma questão só de notação, certo? Isso aqui aparece frequente, certo? Em muitos exercícios, principalmente lá depois que a gente estiver trabalhando com derivada, integral, certo?
Isso aqui aparece muito, o ln de x. O que é o ln de x? Ln de x nada mais é do que o logaritmo de x na base e. Esse número é esse camarada aqui, ó, certo? É um número irracional. No curso de cálculo, certo? A gente vai lá fazer uma aula para demonstrar que esse número aqui realmente ele é irracional, certo? A gente vai ver quem é esse número aqui, tá? Mas isso aí tá mais lá para frente, ok? Aqui são as propriedades, aquelas propriedades bem básicas mesmo, certo? Aquelas que a gente mais usa, né? Que mais aparecem nos exercícios, tá? Aqui, né? São as propriedades para função exponencial e aqui são aquelas propriedades para funções logarítmicas, ok? Bom, aqui você tem a elevado a uma soma, a elevado a x mais y, ou seja, você faz o quê? Desse lado de cá, ó, você vai ficar com a elevado a x vezes a elevado a y. Aqui é aquela história. Produto de potência de mesma base. O que você faz? Repete a base e soma os expoentes. Às vezes a gente costuma olhar para uma igualdade só de um lado, certo? A gente só olha para o lado de cá, né? Perdão, a gente às vezes só olha uma igualdade em um sentido. Ou seja, a gente sempre só olha daqui, da esquerda para a direita. E muitas vezes, certo? É preciso a gente olhar no sentido contrário. Geralmente, né? Por isso que eu escrevi aqui ao contrário, certo? Porque geralmente o pessoal olha daqui para cá. Ou seja, o pessoal olha a x vezes a elevado a y. Isso aqui dá o quê? Dá a elevado a x mais y. Mas muitas vezes, em muitos exercícios, é preciso você tem uma coisa desse tipo e você tem que quebrar, certo? Quebrar em dois pedaços, tá? Quebrar em a elevado a x vezes a elevado a y. Ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Geralmente o pessoal olha exatamente assim, ó, daqui para cá. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um quociente, uma divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. Você faz o quê? Repete a base e diminui os expoentes. X, Y. X menos Y. É o de cima menos o de baixo. Tá? Aqui eu coloquei o contrário, né? Certo? Exatamente para poder quebrar essa coisa, certo? De estar sempre olhando em um sentido, ok? Aqui é potência de potência. Eu tenho a elevado a x e esse termo aqui está elevado a y. Isso aqui é o que? É a elevado a x vezes y. E aqui é o potência de expoente negativo, né? Potência de expoente negativo é uma fração. Uma potência com expoente negativo é uma fração. O numerador é quem? É a unidade. E o denominador é quem? É a mesma potência que está aqui, só que com o expoente positivo, né? E agora aqui, ó, são aquelas propriedades dos logaritmos, né? Que são mais utilizadas, né? Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho o logaritmo de a elevado a x em uma certa base c. Isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar o x, né? Ó, esse x que está aqui, ele pode cair aqui para frente. Aí vai ficar o logaritmo de a na base c. Então é só pegar esse cara e cair com ele aqui para frente. O logaritmo de um produto é o que? É a soma, né? Então, logaritmo de x vezes y em uma certa base c é o logaritmo de x na base c, logaritmo de y na base c. E o logaritmo de um quociente é a diferença. Quando você tem essa base aqui igual a esse camarada que está aqui, ó, tá? Essa base aqui, ó, igual a base do logaritmo, ou seja, você tem uma potência, né? Ou seja, você tem o logaritmo, né, de uma potência. Só que a base do logaritmo é a mesma base da potência. Isso vai dar o quê? Isso vai dar o c, tá? É exatamente esse conceito aqui, ó, tá? É exatamente o conceito de função inversa, ok? Mas deixa isso aí por enquanto. Guarda as propriedades, certo? Para serem utilizadas em exercícios, que é o que mais importa agora nesse momento.